lidar com a ansiedade, a depressão e o estresse nos dias de hoje? Estamos no mês Janeiro Branco, mês da conscientização da saúde mental e emocional. E o tema do nosso podcast de hoje. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, Pode a Nossa Saúde. Quero agradecer os nossos parceiros, Realiza Network, com esse estúdio incrível, a Carol Lui também, que deixou esse espaço super aconchegante, e o Laboratório Biomons, que está com a gente todos os dias lá no Instituto Doutora Renata de Nóbrega e aqui também como parceiros. E quero convidar vocês a acessar o nosso canal no YouTube, ativar o sininho, dar as suas sugestões, é muito importante para a gente e acompanhe a gente lá. Ele é médico, clínico, também homeopata, tem especialidade em acupuntura e realiza muitas constelações e ajuda muita gente. E é também psicólogo, o Dr. Roberto Debski, é isso? Isso. Acertei? Acertou. Um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, eu acompanho seu trabalho há algum tempo nas redes sociais. É incrível como você impacta a vida das pessoas de verdade, você faz a diferença e hoje nós vamos falar de um assunto que é relacionado na minha área, que também é a obesidade, né? Sim. A parte de nutrologia, então tem tudo a ver a gente bater esse papo bem legal, bem gostoso. Com certeza. Eu né? achei importante falar desse tema porque é uma área que você aborda e eu abordo com trabalhos complementares, né? Então Sim. tem muito a enriquecer, realmente. É verdade. Me diz um pouquinho, você é médico antes de ser psicólogo ou é o inverso? Não, eu fiz medicina primeiro, formado desde 87, e depois de uns 15 anos eu fui fazer a psicologia, porque eu sempre tive esse interesse em conhecer a parte emocional do ser humano. Olha. E saber, né, da questão do emocional, no adoecimento. Então eu achei que era importante conhecer também, me aprofundar. E as próprias especialidades médicas, homeopatia e acupuntura, olham muito para esse lado emocional. Sim, é verdade. Né? Integra tem tudo o físico, a ver, né? emocional. Então eu achei que era muito importante enriquecer com a visão da psicologia. E a constelação, ela está inclusa na psicologia? Não, né? não. A constelação, assim, a visão sistêmica que aborda inclusive as constelações como uma terapia focal e breve, ela é uma visão complementar. Inclusive ela faz parte das práticas integrativas do SUS, do Ministério da Saúde, que estão no SUS. Sim. Uma das 29 práticas é a constelação familiar, com esse olhar para o sistema familiar, que é de onde nós viemos e muitos problemas podem vir daí também. Que legal. Então vamos falar um pouquinho mais e tudo sobre essa área, né? E me fala como é que é a sua experiência em relação aos hábitos de vida das pessoas, né? Dentro da sua área, dentro do seu dia a dia, como médico clínico, também como psicólogo. Como é que funciona tudo isso? O que impacta? Eu comecei a perceber, assim, desde a medicina, né? Eu entrei em 82, formei em 87. A gente olha na medicina muito para aprender sobre as doenças. A gente vê tudo sobre o adoecimento, né? Sobre as doenças, como tratar doenças, desde doenças mais simples até doenças mais graves. E eu sempre tive um olhar para a importância da prevenção das doenças, que nem se falava muito. Hoje em dia a gente tem mais essa abordagem, inclusive eu fiz cursos, né, em prevenção, medicina preventiva, participei de equipes de medicina preventiva, porque é muito mais importante e muito mais efetivo você prevenir. E o que tem a ver a prevenção? A gente sabe que os fatores de risco para as doenças são fatores de risco evitáveis. Então, a alimentação e a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, né, todos esses são fatores de risco que levam as pessoas a adoecer de doenças graves. As doenças crônicas, né, não transmissíveis, degenerativas, que são as que mais matam no mundo, que são as doenças cardiovasculares, câncer, né? Então todas essas doenças têm uma ligação direta com o estilo de vida, com os fatores de risco. Então eu fui estudar isso para ver como é que eu posso ajudar as pessoas, inclusive na prevenção, a trabalhar com esses fatores de risco, ajudá-las a modificar o estilo de vida e procurar sempre que possível a prevenção, que é muito mais efetiva e mais simples do que tratar. Mesma coisa que a gente fala, deixa pegar fogo, chama o bombeiro. Ele vai apagar o fogo, mas vai deixar suas sequelas, né? E quando a gente consegue trabalhar preventivamente, é muito melhor. Então eu comecei com esse olhar já desde a medicina e vi que só a medicina trabalha muito mais com doença, a psicologia também. Fui fazer psicologia, mas a psicologia trata da psicopatologia, das doenças instaladas, psicológicas, né? Já instaladas. E nas minhas especialidades, a medicina chinesa, de onde vem a acupuntura, ela tem uma visão muito conectada à natureza, muito conectada ao estilo de vida. A homeopatia também fala assim, prevenção. Então eu fui sempre para esse caminho. E conhecer a sistêmica veio reforçar isso.
né, de como é que nós trazemos muitas vezes hábitos que vêm ou comportamentos, padrões que são inclusive inconscientes, que vêm do nosso sistema familiar e que podem levar à obesidade, que podem levar ao adoecimento. Às vezes você está inserida na tua família e tem aqueles hábitos que você cresceu vendo e acha que aquilo ali é tudo certo e normal. É normal, né? é normal. E para poder desgarrar disso, para poder entender que aquilo ali tudo é um processo em que você já estava inserido antes mesmo de querer estar. Antes de chegar lá, antes de chegar lá, Exatamente. né? E aí na vida adulta reflete em vários aspectos. Sim. E aí a ansiedade hoje, que é um dos males maiores que tem no mundo, no Brasil então nem se fala, sim, cresceu exponencialmente. Como é que a gente pode gerenciar tudo isso com a sua medicina, com as suas terapias integrativas? O que você tem para dizer para a gente no mais novo, assim, no aspecto mais atualizado no momento? Então, quando um paciente, um cliente vem me buscar para um tratamento, eu procuro olhar para ele e ver o que ele traz. Qual é o problema, né? Qual é a queixa que ele me traz? Eu tenho um problema X de saúde, ou obesidade, ou uma doença física, emocional, ou várias, né? Porque, como você falou, o padrão das nossas famílias muitas vezes é o normal. Normal significa a norma. Então, se na minha família a norma é ter um comportamento alimentar totalmente disfuncional, isso é o normal, mas não quer dizer que é saudável. Então, existe um jeito de ser saudável e existem os jeitos normais de todas as nossas famílias. Então, quando um paciente vem me procurar, eu vou procurar fazer um diagnóstico primeiro, né, como médico, como psicólogo, o que ele traz, qual é o problema e tentar chegar na origem desse problema. Pode ser um problema comportamental, pode ser um problema de hábito, de estilo de vida, pode ser um problema emocional, pode ser um problema transgeracional que vem do sistema da família, que a gente herda muitas questões, não só geneticamente, mas epigeneticamente, que é uma nova ciência, né? Epigenética. A partir do projeto Genoma Humano, a gente entendeu que não são só os genes que determinam, as histórias de vida, as experiências de vida que as pessoas da nossa família passaram, elas são transmitidas transgeracionalmente, através de gerações, 3, 4 muitas vezes, né? E nós herdamos muitas vezes traumas inconscientes que nos fazem ter relações disfuncionais, padrões alimentares e doenças que nós nem sabemos de onde vêm. Então, procurar fazer esse diagnóstico para poder ter intervenção adequada para aquele cliente. Então, o tratamento médico, o mais natural possível, medicamentos homeopáticos, indicar muitas vezes, quando precisa, indico para um nutrólogo, você vai fazer um tratamento, vai precisar olhar a parte hormonal. Então, é um tratamento que se complementa, se integra demais com a medicina, com a psicologia, mas entendendo, né, o que esse paciente traz, o que ele realmente precisa, qual é a origem desse problema, para a gente poder chegar ali profundamente e ajudá-lo no caminho da cura, no caminho de voltar a ser mais saudável. Você vê que interessante, e não tem nada tecnológico, sim, né? Claro que a tecnologia ajudou muito, sim, mas eu estou falando nessa situação, não precisa assim lançar tantas coisas, abrir mão de tantas coisas, né? Na verdade, lançar tantas aberturas, braços, vamos dizer, da medicina, para chegar num diagnóstico e numa cura, é isso que eu quero dizer. Sim, sim. Porque a medicina está tão avançada tecnologicamente, acho que é isso que eu quero me expressar, sim, que você não precisa de tanto, né, para poder chegar nesse tratamento. Eu li um artigo recentemente que fala que você, quando, vamos falar assim, de se alimentar conscientemente, né, porque existe aquele fator a gente sentar e comer, existe sentar e se alimentar. São diferentes, né? E a gente, quando senta para se alimentar, é uma coisa, e comer assistindo TV ou mexendo no celular aumenta o risco de você ganhar peso. Com certeza. Eu li sobre isso, falei, gente, que interessante, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Isso, eu ensino isso há mais de 10 anos, desde que eu fiz as turmas de emagrecimento, porque você tem que... O meu trabalho é muito educativo também. Eu procuro trazer educação para a saúde. Porque, como você falou, a medicina está fantástica na sua tecnologia. Num período de 100 anos aproximadamente, da descoberta da penicilina até os anos 2020, ocorreram ali 100 anos. E nesses 100 anos, a gente foi do primeiro antibiótico para cirurgias de transplantes, exato, tecnologias de imagem fantásticas, terapia genética. Então, claro que isso tudo é muito importante e necessário em alguns casos. Mas, geralmente, como você falou, o mais simples, o mais natural, quanto mais cedo nós pudermos utilizar, a gente vai evitar de chegar nessa fase.
no nível terciário, quaternário da medicina do adoecimento. Então, quanto mais natural nós formos, a gente vai poder ajudar de uma maneira mais profunda, porque quando a pessoa já tem problemas muito graves, provavelmente ela vai ter que realmente buscar essa tecnologia que, ainda bem, felizmente, existe. É claro. Né? E ninguém está livre disso, né? Mas, como você falou, podemos prevenir. Sim. Em relação a essa informação de aumentar o peso, comendo de uma forma inconsciente, sentar e assistir TV ou mexer no celular, tem tudo a ver também com os nossos sentidos, né? Sim, quando a gente vai sentar para se alimentar, a gente também aguça e estimula os outros sentidos. Não é isso? Quando a gente fala de comer consciente, isso traz uma conexão muito grande com a meditação, o mindfulness, né? Que é o estar presente aqui e agora. Então existe inclusive o mindfulness eating, que é o comer consciente, que é isso que você está falando. É muito diferente você chegar para comer, pega um saco lá de salgadinho na frente da TV lá, quando acabou você fala, nossa, quem comeu isso? Fui eu, mas eu nem percebi porque eu estava com a minha atenção dividida. E comer, se nutrir, tudo que a gente faz tem que ser consciente. E quando nós não colocamos a consciência no comer, a gente come errado, a gente come em excesso, né? A gente não tem a consciência daquele ato, então a gente não percebe o que está fazendo. Não dá tempo, inclusive, do nosso organismo, do nosso estômago perceber a repressão, a percepção da saciedade, todo esse mecanismo neuroquímico, né? E consciente também. Então, mudar o comportamento alimentar, trazer a consciência, educar, é tão importante dessa maneira que você está falando. Tem alguma técnica, algumas técnicas para isso? Sim, Fala pra gente. Claro, a gente ensina as pessoas a alimentação consciente. Então, assim, você vai comer, antes de comer, bebe um copo d'água. Mas por que beber um copo d'água? Porque às vezes a pessoa está com fome e não está com sede e ela confunde. Porque muito da obesidade hoje em dia é uma confusão que as pessoas têm porque não tem uma percepção afinada, né? Então a gente faz tudo tão no piloto automático que a pessoa nem percebe. E a própria educação errônea que tinha, tem que comer de 3 em 3 horas. Por que tem que comer de 3 em 3 horas? Imagina, você comeu bastante, mas daqui a 3 horas eu ainda estou fazendo minha digestão, não estou nem com fome. Então são tantos conceitos equivocados que a própria medicina, nutrição, psicologia traziam. Eu acho importante trazer um conceito adequado. Então ensinar, toma um copo d'água e espera 5, 10 minutos. Às vezes a pessoa fala, nossa, realmente, ou minha fome diminuiu muito, ou nem era fome. Eu estava talvez com sede, estava desidratado e nem sabia, né, e confundia essa percepção. Então, primeiro faz isso. Depois, quando você sentar, senta tranquilo, faz alguns movimentos de respiração consciente, inspira, respira com calma, 10 vezes. Senta, olha para o seu alimento, usa os sentidos, como você falou, olha, observa o teu prato, aquilo que está ali para você comer, sente o aroma, e começa a comer. Você deu uma garfada, põe os talheres do lado, mastiga com calma. Tem que contar 33 vezes. Não tem que contar. Tem que comer com calma, com consciência. Perceber o alimento ali, você mastigando, deglutindo. Eu faço uma vivência, quando eu faço meus treinamentos, da uva passa. Não sei se você já ouviu falar. Já. Aí você pega a uvinha passa e você faz a pessoa comer aquela uvinha usando todos os sentidos. Primeiro fecha o olho e sente no tato, depois cheira, depois põe só na ponta da boca, com a língua. Então você vai ensinando a pessoa a redescobrir o prazer de comer, com atenção, com consciência, com presença, sem se distrair com televisão, com celular. No máximo estou ali conversando com alguém, mais tranquilo, né? Sem pressa, com tempo. É um prazer mesmo também, para você né? desfrutar aquilo, comer com prazer, com consciência, e você vai se satisfazer com menos comida, e você vai saber o que você está realmente se nutrindo, se alimentando. Então isso é um dos fatores, uma das coisas que a gente ensina quando a pessoa quer começar a emagrecer. Mudar a sua percepção, a sua atitude em relação à alimentação, ao comer. Você acha que, tirando doenças pré-existentes que a pessoa tenha ou que a gente descubra que ela tenha, você acha que a pessoa consegue emagrecer ou manter o peso ideal só na conscientização de se alimentar? É possível, sim. Se a pessoa mudar a sua percepção, a gente tem que trabalhar em vários níveis. No nível do ambiente, a gente fala que são os níveis lógicos. Primeiro, ambiente. Então, se você quando você vai no supermercado comprar alguma coisa, se você for com fome, é diferente. Você já vai comprar um monte de coisa que às vezes não é para comprar. Sim. Guloseimas, produtos refinados, industrializados. Então, a gente ensina, quando você for comprar alguma coisa, vai satisfeito. Come primeiro, depois você vai fazer suas compras. Então a pessoa já vai... Porque você percebe que quando a gente vai no supermercado, a fila do caixa final
Tá cheia Tá de cheio besteira. de quê? Tem brócolis, maçã, alface? Não. É Tem verdade. salgadinho, tem docinho, tem refrigerante. Então, tudo é feito. A indústria alimentícia Estuda o cérebro da gente, né? estuda. É um neuromarketing, estuda como fazer você consumir aquele alimento. Então, é tudo feito em termos de cor, de embalagem, de sabor, de combinação de gorduras, açúcares e sal. Então, é uma indústria que sabe como vender. E as pessoas, quando vão na inconsciência, no automático, elas vão fazer aquilo. Então a gente tem que ensinar o ambiente, o que ela compra, como é que ela vai, depois o comportamento, como é que você senta, tudo que eu falei, para comer, a atenção, a respiração, depois mudar os seus valores, né, em relação à saúde, em relação à alimentação, as crenças, o que você traz de crenças da família. Quando a gente era pequena, o que os pais falavam, a mãe, tem que comer tudo, não pode deixar nada, porque é errado, porque senão as crianças da África estão com fome, vai criar um rabinho atrás de você, enfim, mil coisas, né? Que você acha, isso é bobagem. Não, mas muitas vezes isso impacta numa criança, né? No emocional de uma criança. Sim. Então, mudar as crenças, os valores, a percepção de identidade, quem eu sou, que tipo de pessoa que eu quero ser, como é que eu quero ser em relação à minha saúde. Então, essas mudanças de todos esses sentidos hierárquicos, nos níveis da nossa emoção, do nosso mental, a gente precisa trabalhar também. E as questões que vêm do emocional. Porque a alimentação, a gente não está falando só de comida. A gente está falando de emoção. Claro, porque a gente começou o nosso vínculo afetivo e amoroso no mundo através da boca. Né? Quando a gente sugou o peito da nossa mãe, quando a gente mamou ou não mamou, como é que foi essa relação emocional? Então nós aprendemos a nos sentir seguros aonde? Ali quando a mãe nos segurou, no colo, naquele olhar próximo ali, que era o foco o bebê tem aquele foco somente, ele não consegue enxergar longe, mas ele enxerga o olhar da mãe. Então quando essa mãe pôde estar presente emocionalmente, inclusive, não só ali, né, quando ela conseguiu criar o que na psicologia a gente fala que o Bowlby, um teórico da psicologia, falou isso, chama-se apego seguro. É um apego assim no sentido de vínculo. O bebê ali sentiu-se seguro, amado, cuidado, protegido, e ali começou um vínculo positivo com a alimentação. E muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes aquela mãe está estressada, ou está com problemas, ou está depressiva, ou tem alguma dificuldade, e ali na relação com o bebê faltou alguma coisa, não porque ela é culpada, nada, a gente está falando Sim, disso, claro. mas às vezes o vínculo emocional não foi feito de uma maneira muito saudável. Podia ser que não soubesse fazer não também. sabia fazer por diversas razões, e esse bebê sentiu alguma necessidade ali que não foi satisfeita. Então a oralidade, aquela fase, chama-se fase oral. Freud dividiu, né? Fase oral, anal e genital. Nessa fase oral é onde a gente começa a criar o vínculo. E nessa hora o bebê é totalmente dependente. E quando a gente ali não cria um vínculo saudável, essa dependência pode ir pela vida fora, inclusive dependência emocional e dependência alimentar. Por isso que inclusive eu falo, mas quais tratamentos existem para obesidade? Muitos, inclusive a cirurgia, as cirurgias bariátricas, né? As Sim. cirurgias para você poder emagrecer e tudo mais. E eu já vi, e você também, muitas pessoas que fazem bariátrica e voltam a engordar. Ou tem outros problemas. Por quê? Porque fez uma cirurgia que arrumou a parte física, mas a parte emocional não. Então não tratou a compulsão, muitas vezes. Aí essa pessoa às vezes não consegue comer compulsivamente, mas a compulsão pode derivar para outros objetos. Para o álcool, para compras, para o sexo. Então você vê que as pessoas que conseguem emagrecer depois de uma bariátrica são as pessoas que conseguiram mudar o seu padrão emocional. Concordo. Porque as que não conseguiram, elas voltam a engordar ou tem outro transtorno psiquiátrico grave muitas vezes. Que dizem que o gordinho, ele deixa de ser gordinho quando realmente trata a cabeça. Não Exato. importa você fazer uma cirurgia. Exato. Tem que fazer os dois muitas vezes, né? Tem que trabalhar a questão física e a questão emocional junto. Porque nós não somos só corpo ou só emocional, nós somos uma integração disso. Que desafio trabalhar com isso, né? Que é muito subjetivo isso, né? Para você. Mas é assim, a pessoa traz para você, e sabendo olhar, sabendo investigar, a gente vai fazer esse diagnóstico. Porque a pessoa vem ali, você trabalha e você consegue fazer, entender o porquê e de onde vem isso.
É uma questão emocional, foi uma questão ali do vínculo na primeira fase da vida, foi algum trauma, porque existem muitas razões para a pessoa ter, né, sempre tem alguma razão. Sempre tem alguma razão. Se você cavucar lá, se você sentar e escutar o seu paciente, Exato. você vai entender. E isso é definitivo, né, Roberto? Isso, quando você acha a razão e a causa, é um tratamento definitivo, isso que eu quero dizer. Então, esse é o objetivo, né? Que a gente possa tratar a causa. A causa. Porque quando a gente trata a causa, e a gente tem... É um tratamento multidisciplinar, porque você sabe que a obesidade, Sim, a gente falando do sem extremo, dúvida. a obesidade, né? É uma questão, é um adoecimento complexo. Então, quando a pessoa vem te procurar, porque ela já está ali anos e décadas Tentando naquele padrão já cronificado. Então, eu vou falar, o que a pessoa precisa? Ela precisa também de um tratamento complexo, multidisciplinar. Então, ela precisa ir no nutrólogo, ela precisa ter um apoio nutricional, ela precisa ter, muitas vezes, medicamentos, mas ela também precisa olhar para o seu padrão emocional, comportamental, sistêmico do padrão familiar, porque assim a gente está abordando de diversas maneiras aquele fator de adoecimento, e aí a gente tem uma chance muito maior da pessoa conseguir caminhar para um saudável, para a cura e permanecer ali. Porque a gente sabe que não é difícil emagrecer. Não. Então, é só você dar uma dieta restritiva, a pessoa vai emagrecer. Querer. Não saudavelmente. É. Né? Porque todas as dietas restritivas emagrecem no máximo por 2 anos. A maioria das vezes muito menos que isso, né? Porque a pessoa não aguenta a restrição. Não, Ela dieta restritiva é você dar tiro no próprio pé do paciente, porque ele vai querer, mas vai chegar uma hora que... E eu acho que é nem 2 anos, tem menos prazo até. de validade, eu tem digo prazo o máximo, de validade. né? O máximo é 2, porque a maioria aguenta uma semana, 1 mês, 2 meses, um tempinho, depois a pessoa não aguenta. E quando ela volta muito mais compulsiva para a alimentação. É, super, nossa, porque muito. tudo que é restritivo gera o efeito rebote. O efeito rebote, exatamente. Então funciona, e por isso que a gente fala, dieta engorda. Quando eu falo para a pessoa, dieta engorda, como assim dieta engorda? Dieta engorda. Depende do que você está vendo. No curtíssimo prazo pode emagrecer um pouco. Até as custas de músculo, não é nenhum emagrecimento saudável. Você perde músculo, você perde água, pouca gordura. Depois, quando você volta a engordar, você engorda mais massa gorda, células de gordura, e já perdeu músculo, fica mais difícil o próximo emagrecimento. Então, o emagrecimento restritivo ele não é saudável. Então, dieta a longo prazo engorda. É que as pessoas elas querem querem os caminhos mais fáceis, né? Então, elas imaginam ser mais fácil. Imaginam. Aí depois que passa por esse processo, vê que realmente precisa procurar o certo. Porque né? depois de 10 dietas e 20 e não sei quantas, a pessoa vê, não tem nada fácil. Não tem nada aqui. fácil. Foram muitos anos de sofrimento, de emagrece e engorda, a pessoa já engordou 500 quilos, 200 quilos, emagrece 10, engorda 15, depois emagrece 12, engorda 25. E passa a vida assim, porque não abordou a causa. A causa, E falando nisso tudo, você acha que todo o processo de emagrecimento precisa junto estar com um processo mental, uma saúde mental adequada? Eu acredito nisso, né? Não só por emagrecimento. Mas vamos focar o emagrecimento. Com certeza. Precisa ter aí um acompanhamento também emocional. Sistêmico. Por quê? Porque, como eu falei, ali no começo da vida, a gente se conectou com o mundo, com o amor, com as emoções através da boca, através do alimento. Então, se a gente cresce com alguma necessidade, alguma carência, algo que a gente não identifica, muitas vezes a pessoa busca no alimento aquele prazer imediato. Exatamente. Então, não adianta só você falar, olha, coma saudável, faça isso. Isso é necessário e tem que ser feito. Mas a pessoa muitas vezes não consegue, porque aquele alimento não é só a comida. Né? Que está hoje em dia um mercado que a gente falou feito para levar as pessoas a esse tipo de alimentação, que é uma alimentação que vicia, que mexe com os mecanismos cerebrais de recompensa, de prazer. Então tudo vai contra a pessoa conseguir se manter bem, saudável, né? Magra. E até você está falando, não tem nada a ver com gordofobia, com nada disso, porque assim a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e traz problemas inflamatórios para o organismo, tendência a doenças crônicas. Então, assim, não é questão de falar, de culpabilizar nem nada, né? A pessoa fala, mas você está falando contra quem é gordo. Não, mas a gente não está falando nem contra nem a favor. A gente está falando do processo de saúde. Então, a gente não romantiza nem porque tem gente magra que é doente também. Claro, magreza não é sinal de doença. Magreza não é sinal de saúde. Mas quando a gente fala no ser magro, é um magro saudável, que está bem, se sente leve com a vida. Agora, se a pessoa está bem do jeito que ela está, a gente não quer mudar ninguém. A gente só quer, quando a pessoa busca algo para a sua saúde. Aí a gente está ali para ensinar, para educar, para mostrar um caminho da pessoa resgatar a saúde. E precisa sim tratar o emocional. Porque muito da alimentação é para complementar algo do emocional que está faltando, algum vazio. E a pessoa preenche ali
pensa, sente e deseja preencher com comida algo que não é com comida que se preenche. Então sempre vai no primeiro momento, eu estou satisfeito e tal, depois vem culpa, depois vem remorso. Então dentro desse raciocínio teu, você acha que primeiramente tem que vir a avaliação psicológica? Eu acho que tem que vir junto. E vem junto, né? Eu acho que precisa olhar para a parte física, para a parte emocional, para a parte sistêmica. Não, mas vamos supor, comportamental. já fazendo o diagnóstico, se a pessoa tiver alguma alteração ou alguma falha, ou em algum momento uma janela em relação à parte psicológica, nesse sentido, de compensar na comida, trata-se primeiro o emocional ou junto, claro, se puder, sim. Mas não vai ter o resultado emocional logo de cara. Sim. Isso demora. E é que eu digo, a pessoa quanto tempo demorou para chegar no teu consultório insatisfeita consigo, com a sua saúde? Foi para um monte de lugares. Já fez muita coisa, já fez as dietas da moda, do sol, da lua, de Júpiter, não sei do que. Já fez muita coisa que não foi saudável e depois de anos chega no seu consultório, chega no meu consultório. E o que a gente precisa fazer? Precisa fazer um diagnóstico clínico e precisa fazer um diagnóstico psicológico. Então, para mim, tem que caminhar em conjunto. Sempre. Tem que caminhar em conjunto. Então, eu encaminho. Você precisa ir no nutrólogo também, você precisa ir no nutricionista, você tem que olhar para essa questão emocional, vai fazer uma terapia também, vai fazer uma constelação quando for indicado, vai aprender a comer saudavelmente. O que é a constelação familiar? A constelação é uma terapia. Eu, assim, claro, como médico, né, eu olho isso de uma maneira terapêutica, porque a constelação existe também no judiciário. Então, na solução de conflitos, né? Então, tem a constelação familiar é usada também na pedagogia sistêmica, no olhar para a criança, para a família. Mas na saúde, a gente olha para a constelação como uma terapia que busca curar o que a pessoa nos traz, problemas físicos, problemas emocionais. Mas na questão da obesidade especificamente, ligado à questão familiar, ao sistema familiar, a pessoa pode engordar por diversas razões. Ela pode, por exemplo, vamos dizer assim, você vem de uma família em que todo mundo tem um padrão alimentar, tem um padrão de sobrepeso, e de repente você não se sente bem assim. Você quer mudar, você quer emagrecer, mas aí se você mudar, se for diferente da sua família, né? Então agora eu quero me sentir saudável, eu valorizo fazer uma atividade física, eu valorizo a saúde emocional, e minha família não, o que acontece? Eu vou me sentir diferente da família. E aí tem uma questão sistêmica que chama-se o vínculo, o pertencimento. Então, muitas vezes, para nós sentirmos que pertencemos ao nosso sistema, nós temos que fazer igual. Então, eu estou falando isso na questão do emagrecimento, mas muitas vezes, por exemplo, relacionamentos afetivos. Na minha família, as relações são muito disfuncionais. Ou se separa, ou fica junto de uma maneira disfuncional. E aí eu quero ter uma relação afetiva saudável. Então todo mundo vai me olhar e falar, olha, ele acha que ele é melhor, ele é diferente, não sei o quê. Então para o peso vale a mesma coisa. Então para eu me sentir muitas vezes pertencendo, vinculado àquele sistema, não sentir que eu vou ser excluído, eu me mantenho num padrão alimentar igual, me mantenho num padrão físico igual muitas vezes. Você se diminui para caber no mundo das pessoas. Exato, para continuar ali pertencendo. Então esse é um fator sistêmico. O outro, muitas vezes, tem questões no sistema, por exemplo, você teve um irmão que faleceu, ou um aborto na família, e muitas vezes você se sente identificado ou conectado, né? Aquele parente ou alguém que no sistema faleceu, que teve alguma questão, emocionalmente você se identifica, e muitas vezes inconscientemente também, como uma dinâmica oculta. E aí você acaba engordando por conta desse padrão de identificação sistêmica. Então a gente precisa também saber fazer esse diagnóstico também. Mas é difícil você tratar uma pessoa, vamos supor, essa família no caso, você tratar só aquela pessoa, porque a família está em volta ali, está ao redor, está convivendo, está gerenciando. Sim. Ele vai ter que ter um controle emocional e um querer também, que em primeiro lugar, muito grande, né? Porque ele não vai deixar de... Quem vem buscar realmente porque são as pessoas que às vezes os outros não querem, e a gente não vai mudar ninguém. Já é difícil mudarmos a nós mesmos, não é? Então, se alguém vem desse sistema que está disfuncional para você e fala, olha, eu quero ser mais saudável e tal, você fala, não, mas tem que se mudar toda a sua família. Não tem como. Impossível. Então, a pessoa que está buscando, ela vai ter que se fortalecer emocionalmente, aprender a ser resiliente, para que ela possa lidar com aquela mudança, perceber que ela vai ficar diferente dos outros e bancar aquilo. Então, precisa ter um apoio emocional e psicológico para a pessoa se sentir bem ali, naquele padrão, né? Muitas vezes também a questão da obesidade vem por traumas, sim, por questões bastante. De abuso. Até que a pessoa tenha... Até você conseguir fazer com que ela fale isso, com que ela se expresse,
de uma forma consciente, Sim, né? sim. Você tem que ganhar a confiança do seu paciente. Sim. Mas às vezes a gente numa terapia, numa constelação, a gente consegue identificar aquele padrão. Então, trazendo aquele padrão para a consciência e fazendo os movimentos saudáveis ali dela se fortalecer e tudo, a gente consegue dar uma base de força emocional para aquela pessoa conseguir seguir em frente, em direção à vida, em direção à saúde, né? E, claro, respeitando todos os outros que querem ou não querem. Falando de porcentagem, qual que é a relação mente-peso? Qual a importância disso? Então, eu diria que é muito grande. Eu não sei te dizer porcentagem, mensurar, né? mas assim, de todas as pessoas que buscam, a gente geralmente, comumente encontra padrões emocionais ali que a gente precisa abordar, né? Claro que também mudar o padrão comportamental, ensinar a alimentar, tudo isso, né? Porque a pessoa vem de uma, vamos dizer assim, de hábitos da vida inteira, de décadas de vida, né? E, inclusive começando cedo. Hoje a gente pega as crianças, né, com hábitos alimentares muito ruins, as famílias com hábitos alimentares péssimos. Então a gente precisa educar essas pessoas, né? Porque educação é a base. Eu acho que a profissão que deveria ser mais valorizada é a dos professores, né? Porque eles educam as pessoas e a gente precisa de educação. A gente precisa de educação financeira, precisa de educação emocional, educação para os relacionamentos e educação também para a saúde física, para a alimentação. Porque quando a gente educa, a pessoa tem as ferramentas para poder lidar com as suas situações. É verdade. Né? Aí os profissionais vão ser muito menos necessários. Com certeza. Né? E em casos muito mais leves também. Porque os casos que a gente pega hoje para tratar são casos já muito complexos. Né? As pessoas já vêm muito adoecidas. E, obviamente, a gente vai ter muito mais trabalho. Então, tem que trabalhar, inclusive, com a questão das pessoas suportarem um processo. Porque é um processo em que elas são ativas. Né? Porque as pessoas vêm para você, eu quero ser emagrecido. Eu quero que você tire a minha ansiedade. Eu quero que eu falo sempre assim, pessoal, vocês esperaram alguns nascem prematuros, mas vocês esperaram 9 meses para nascer. Por que vocês querem emagrecer em 1 mês? Eu não entendo isso. Porque a gente não sabia que estava dentro da barriga da minha mãe para poder nascer. Uma paciente já falou isso para mim. Aí eu falei, poxa, tudo bem inteligente a tua resposta. Só que você está aqui consciente. Então, se você está aqui hoje, né? Exatamente. Se você está aqui hoje, você tem que saber que tem um processo, existe um tempo para isso. Exato, perfeito. Então, quer me deixar fazer o meu trabalho tranquila e com eficiência? Uma parceria, né? Exato. O lado daí e o lado daqui, depende de nós dois, eu com o meu conhecimento e você com o seu querer, com a sua disposição. Exato. Então, Perfeito. Aguarde o tempo. Eu não posso chegar para você e falar, olha, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Mas vai acontecer, desde que você esteja disposta. Inclusive, eu até tiro algumas vezes medicações psiquiátricas que têm esse efeito no engordar, no emagrecer. E dentro do seu trabalho, Roberto, você consegue desmamar uma pessoa que está há muitos anos com uma medicação para emagrecer, ou uma medicação até psiquiatra, depende do caso, mas assim, você consegue ter essa resposta? Sim, esse é o objetivo sempre, né? Conseguir deixar a pessoa com menos medicamentos, porque a gente sabe da questão da polifarmacia hoje, né? Sim. Chegam pessoas, principalmente idosas, às vezes tomando 10, 15 medicamentos, e um tem um efeito que não bate bem com o outro, que anula. Então, é uma questão que existe hoje. Então, nós sabemos que nós precisamos, muitas vezes vamos continuar precisando de medicamento, depende de quão crônico está o caso daquela pessoa. Então tem pessoas que chegam para, sei lá, precisam emagrecer ali 50 quilos para voltar a baixar o IMC de obesidade. Então, você fala assim, como é que a gente vai conseguir? Se eu falar para o paciente, você precisa emagrecer 50 quilos, a pessoa já desmonta. Então eu falo, vamos fazer metas, assim, vamos... Validar. É muito, né? Mas o que você acha de emagrecer 2, 3 quilos, 4 por mês? Poxa, aí você tem que mudar a perspectiva da pessoa também. E trabalhar com parceria. Porque falar assim, olha, como você falou, eu vou trazer a minha expertise, vou te assessorar, vou te apoiar, eu vou te ajudar nesse processo. Mas você vai ter que vivenciar o processo. Você vai ter que ter a sua vontade, a sua dedicação, a sua consciência para esse processo. Então, aí uma parênteses. Para chegar nessa conscientização, por mais que a pessoa foi até você porque quis, mas para ela entender que esse processo depende dela, você trabalha nisso também? Sim, claro. Tem alguma técnica para isso? Com certeza, são as técnicas a gente vai mostrando, educando a pessoa, dando exemplos, fazendo muitas perguntas, porque não adianta você dar só as respostas.
Você tem que fazer a pessoa refletir. Então a gente tem a sistêmica, a gente trabalha muito com as perguntas. Ah, na constelação? Né? A constelação também. A gente traz, né? Quando a pessoa traz uma questão, a gente pergunta: o que você está olhando aqui? O que você percebe nessa relação sua com o alimento ou com a sua família? Observa, me fala o que você está percebendo. Então a pessoa começa a trazer para a consciência, porque é muito importante a pessoa saber o que está acontecendo com ela, né? Ter noção disso, porque aí ela vai poder saber o que ela precisa fazer. Né? Porque se eu só falar algo, precisa fazer isso, ou só comer isso, ou esse remédio, a pessoa às vezes vai fazer. Sim, né? Mas ela precisa método. entender a origem também. Então eu acho importante, esse processo é um processo que faz parte, né? Educação para a saúde. Então é um processo de preparação. Eu sempre achei isso muito importante, porque eu acho que trava aí. Se você não consegue fazer com que a pessoa se conscientize e enxergue isso, trava o processo. Exato. Eu não sou psiquiatra e não tenho formação psicológica, de psicologia. Mas eu consigo, ao longo do tempo, dessa experiência que eu tenho, sentir até onde eu posso ir com a pessoa. Claro. Né? Numa anamnese, no conversar com ela. A tua experiência já traz isso. Você lida diretamente, você observa isso. Eu observo isso. A minha consulta é de 1h30 até 1h40. Então eu observo muito. Então, uma vez eu estava no consultório, falei que essa paciente precisava de acompanhamento multi, inclusive psicólogo também, e ela pediu dinheiro de volta. Ela falou: você não vai conseguir me tratar? Eu vim aqui para emagrecer. Eu falei: sem psicólogo com você não dá. Ela ficou chateada, ela chorou na recepção. Estou até falando de um caso, né? Mas ela, infelizmente, então assim, para mim foi um alívio. Porque eu sabia que eu não ia problema conseguir com ela, não ia conseguir ajudá-la. Exatamente. Ela não está pronta, a gente fala, a pessoa não está pronta. Então, é muito difícil para nós, até vocês que estão escutando, você não estar pronto para esse processo. Você querer é muito importante, mas você só ver e achar que pode, tem um caminho muito longo, né, Roberto? Então, este processo de querer e estar pronto para é muito fundamental e decisivo, porque eu sei que aquilo vai ser para a vida. Claro que todo mundo tem suas escorregadas, às vezes, né, engorda 2 quilos, 2 quilos, 5 quilinhos ali, depende também, tem que usar algum medicamento, mas eu digo numa reeducação como um todo. Sim. Então isso deveria ser uma coisa muito mais bem falada, como você falou, de orientação, de educação, para que a pessoa saiba que não depende só de nós. Sim, sim. Depende de todos. É uma parceria. Uma parceria. E muitas vezes uma parceria multiprofissional ali, aquele paciente, aquele cliente ali, sendo ajudado, porque Exato. às vezes é um caso tão crônico e tão grave, que assim, mas como é que só um profissional dá conta disso? Só o psicólogo dá conta, ou só um nutrólogo dá conta, ou só a constelação? Então não dá conta, porque a gente precisa de muitos recursos para ajudar essa pessoa a começar a se mover, para ela saber o que precisa fazer, para ela começar a fazer, para ter o apoio nos momentos de recaída que vão acontecer, que é natural. Eu gosto muito de tratar paciente pós-bariátrico. Sim. Porque é um paciente que, se não foi tratado de uma forma multi, é porque a gente sabe que o protocolo exige isso. Hoje em dia exige. Né? Hoje em dia exige. Mas dá continuidade nesse protocolo, nessa multidisciplinaridade. Às vezes a pessoa já emagreceu, esqueceu que o psicólogo ajudou, que a Nutri está ali. E não quer mais voltar, né? E não Muitos quer mais não querem voltar. Então é um desafio para nós saber que tem que ter essa constância. E para eles também, né? Tem algumas perguntinhas aqui que a gente jogou na internet. E tem uma pergunta dos smartphones que eu acho bem interessante sobre as crianças. Como reduzir a chance de crianças desenvolverem ansiedade e doenças ligadas à depressão causadas pelos smartphones? Hoje em dia, o smartphone, as Porque não dá para tirar, né? Não dá para tirar, mas assim, inclusive tem as diretrizes da Associação de Pediatria, que você até tal idade, você não deve nem expor a criança à tela. Mas muitas vezes hoje na correria, os pais chegam cansados, e aí a criança chora. Então toma. Né? E a gente sabe que são estímulos muito poderosos, de imagem, de som. É feito também para captar atenção, para viciar mesmo. Né? Então, como é que a gente consegue diminuir isso? Estando presente ali com as crianças. Dando um tempo ali de qualidade, brincando junto, restringindo o tempo de telinha. Precisa. Mas a criança não vai gostar porque o amiguinho... O adulto, o papel do adulto, inclusive sistemicamente falando, não é fazer o que a criança quer, é fazer o que ela precisa. E às vezes o que a criança precisa dá trabalho, porque vai ter que dar limite, vai ter que cobrar responsabilidade para cada faixa etária, vai ter que educar. Isso dá trabalho. Então não tem nada mais poderoso do que ali os pais estarem presentes, estarem cuidando, dando atenção.
olhando para o que a criança precisa, o que ela faz, porque às vezes os pais também, a criança está segura, está aqui dentro de casa, está lá no quarto, e não sabe nem o que ela está acessando. Às vezes está acessando, tem gente ali que está se comunicando com ela, abusador, então a gente precisa estar presente, estar junto. Assim a gente vai conseguir trabalhar essa questão de evitar a ansiedade. E claro, os pais se tratarem, porque se os pais estiverem ansiosos, depressivos e forem um modelo de ficar ali, eles mesmos na telinha, fala pro filho, você tem que ler, você não pode passar na telinha, e os pais estão ali. Não pode tomar refrigerante, os pais estão ali tomando refrigerante. Os pais são um modelo de mundo, referência para as crianças. Então o exemplo e o começo tem que vir daqui. Muito bom. O TDAH, né, que a gente tem ouvido falar muito, seria um transtorno crescente porque tantas pessoas têm surgido com esse diagnóstico? Porque é um viés isso? As pessoas hoje estão fazendo mais diagnóstico? Será que é mais diagnóstico? Será que tem mais casos? Já tinha e não sabiam fazer? Sempre teve, né? Eu trabalho com meditação há muitos anos, ensino grupos de meditação e tal. Então, onde que surgiu a meditação? Surgiu no Oriente, 5.000 anos atrás. O mindfulness, a meditação, é para trazer presença, calma, para aquietar. Mas 5.000 anos atrás também precisava disso? Ou seja, as pessoas também tinham suas ansiedades? Tinham. Então isso é do ser humano, porque desde que a nossa mente foi evoluindo, ela foi treinada para estar ali para estar ali olhando para tudo. Então a mente ela tem que trabalhar 24 horas. E aí está tão agitado, tão exacerbado isso hoje, que as pessoas não conseguem dormir. Eu estava até conversando antes de chegar aqui, eu vim com a Luciana, né, que é a minha assessora, a gente estava falando dessa questão. Imagina, o que é mais normal, você que trabalhou, você está cansado. É você chegar, deitar e apagar por um processo de regeneração emocional, física. E as pessoas deitam com o corpo exausto e a mente bombando, ativa. Então, a meditação é importante para isso. E se ela existe há 5.000 anos, é porque há 5.000 anos já precisava dessa união do corpo e da mente. Mas hoje está mais. Por quê? Porque o mundo hoje está mais agitado, está mais estressado, tem mais conflitos. Muito consumismo, né? Muito consumismo, muito imediatismo. Muitas imagens, redes sociais, comparação, as pessoas se comparando. Olha, todo mundo é perfeito, eu que não sou, porque na rede social só se mostra a perfeição que não existe. Então tudo isso gera muita ansiedade, muita angústia. É muito difícil, né? Você querer não dá para parar o mundo, não dá para parar a evolução, porque a gente precisa dela também. Sim. Tem que chegar no equilíbrio. No equilíbrio, o caminho do meio. E a gente às vezes vive no meio, como você falou, nossa família, nosso ambiente de trabalho, faz a gente se tornar aquilo, mesmo a gente às vezes sem querer, né? E na hora de retroceder, né? Vai no piloto automático. Na hora de retroceder. Só com consciência mesmo. Tudo é consciência, tudo é consciência, né? Consciência a meditação traz a consciência, traz. No caso da constelação traz a consciência. Traz a consciência da origem do problema. A meditação traz a consciência do teu emocional, da tua mente. Então, trabalhar tudo isso, claro, eu não vou virar um guru, nem sair flutuando, não é nada disso. É simplesmente para trazer mais presença, para que você possa estar melhor com você mesmo, né? Você está mais centrado, mais equilibrado. É o caminho do meio que a gente fala. Para a gente poder lidar, a gente não vai sair desse mundo. A gente não vai para o alto da montanha e viver meditando, porque a gente não é assim, a gente vive aqui. Só que a gente precisa aprender a viver aqui de uma maneira mais saudável, fisicamente, emocionalmente, na nossa família, nas nossas relações. Sim. Né? Porque qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela tem pilares, né? Você sabe. Então, saúde física, saúde emocional, saúde dos relacionamentos, saúde do ambiente, saúde espiritual e nível de independência. Quer dizer, eu poder envelhecer e me manter independente, me manter autônomo, não ficar dependente dos outros. Exato. Então, isso aqui é saúde, né? Saúde e qualidade de vida estão juntos. E você que vive isso, que trabalha com isso há muitos anos, você tem alguma dica, assim, não vou dizer que é uma dica rápida, que ninguém vai resolver isso da noite pro dia, mas alguma dica que você faz todos os dias que melhora o seu dia, assim, para passar pra gente? Sim, sim. Bem simples, assim. Comece sentando, você vai começar o seu dia, acorda, escova o dente primeiro, tal, vai no banheiro, depois senta um pouquinho e faz assim 10 respirações prestando bastante atenção. Só isso, respira e presta atenção no ar entrando, saindo, no seu tórax expandindo, presta atenção. Todos os lugares que você for, você vai para uma reunião, você vai comer, né? Você vai falar com alguém, você vai fazer uma prova, você vai para o seu trabalho, para ali 2, 3 minutos
presta atenção na sua respiração, fecha o olho, observa da pele para dentro do seu corpo e respira e presta atenção. Vão vir pensamentos? Vão. Faz de conta que é uma nuvem, sabe quando a nuvem passa com o vento? Deixa o pensamento, não se apega aos pensamentos, deixa a sua mente lá e volta a atenção para o seu corpo, porque o que é a meditação? É você prestar atenção em alguma coisa do seu corpo. O que é yoga? O que a yoga faz? Yoga é uma meditação muito boa, né? E é lá também, dos 5 mil anos atrás. Você faz alguma postura, aquelas posturas da yoga, os asanas, as posições, você respira prestando atenção, então você está ali totalmente focado aonde? No seu corpo, no aqui e agora. Porque o corpo está no presente. Você só pode respirar no presente. Mas a nossa mente não, ela vai 10 anos no futuro, 50 anos no passado e não para. Então, quando você traz a atenção para o corpo, para a respiração, você aquieta a mente e você consegue melhor fazer uma prova, algum problema que você está tendo, respira. Dormir, 10 respirações para dormir. Tá. É simples, é uma dica muito simples, né? Muito prática. Então, eu gostaria mesmo disso, para as pessoas entenderem que não precisa de muitas coisas para poder começar. Para começar. Claro que existem técnicas de meditação que a gente vai fazendo técnicas diversas, aprofundando, mas começa prestando atenção, faz 2, 3 minutos só prestando atenção na sua respiração. Você vai perceber que você vai abrir o olho, você vai, nossa, parece que eu estou em outro lugar, porque eu aquietei a minha mente. E quando eu aquieto a mente, eu posso trazer a consciência à flora. Era a pergunta que eu iria fazer a próxima, até foi uma pergunta dos nossos internautas, que é um cuidado maior no dia a dia para essa quietude, para ter uma maior produtividade, Sim. Enfim. Então acho Comece que isso por aí, né? Começa a respirar e consciência. Exato. Né? Eu vi que você trouxe um livro para mim. Sim, trouxe. Tá por aí? Tá. Esse é um livro que eu quero te dar de presente. Muito obrigada, Roberto. Esse é o primeiro livro. Eu fiz vários livros em coautoria, né? Que são vários autores, médicos, psicólogos, terapeutas, falando de diversos assuntos. Eu falei sobre o processo de emagrecimento, esse treinamento para o emagrecimento. Mas como ele tem mais de 11 anos já, esse livro, eu ainda não abordei nele a parte sistêmica, que é essa parte da família, da constelação, que eu vinha complementar meu trabalho com essa parte sistêmica, e aí ficou muito mais Tem mais alguma amplo. coisa que nós não falamos aqui? Eu sei que o assunto é muito assim diverso, cheio de conteúdo riquíssimo, mas tem algum assunto que a gente não falou aqui que seria importante a gente ressaltar e pincelar, assim, que você acha? Eu gostaria de reforçar para as pessoas que, assim, sempre nós podemos ter mais saúde, né? E saúde é um todo. Porque também tem gente que fala assim, eu quero emagrecer porque isso é tudo. Às vezes não é, ela também está buscando no emagrecimento o complementar a alguma questão emocional profunda. Então, olhar para si, para a sua saúde física, emocional, procurar trabalhar. Os relacionamentos são tão importantes, né? Às vezes a gente vive hoje relacionamentos difíceis, abusivos, né, em que tem tantos problemas. E eu não digo nem só relacionamentos afetivos, de pais e filhos, filhos e pais, no trabalho, com amigos. Então, cuide dos seus relacionamentos, cuide da sua saúde, do seu corpo, da sua saúde física. Porque o corpo é importantíssimo. A gente vive nesse corpo, né? Esse corpo que vai fazer com que a gente se movimente, que a gente se relacione, né? Que a gente ame. Então, cuide do seu corpo, escolha fazer algo por você, se movimentar, fazer uma atividade física que você goste. Alimentar é tão importante, se nutrir. E nutrir não é só o alimento que a gente vai comer, é se nutrir de conversas agradáveis, de crescimento, não ficar vendo coisas tão negativas. A gente liga um noticiário, só tem guerra, só tem morte, e você às vezes está comendo e vendo isso, gente, você está nutrindo, se ingerindo ao mesmo tempo notícias terríveis e o seu alimento. Isso não tem como fazer bem. Então, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental, emocional, dos seus relacionamentos, sempre é possível. E se você acha que precisa de ajuda de um profissional, procure um profissional que pode te ajudar nisso. Porque existem muitos bons profissionais que estão aí disponíveis, né, para essa parceria em prol da saúde. Isso é muito importante. E é acessível para as pessoas? Assim, hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando, isso não é para mim, isso não é para minha realidade de vida financeira e tudo mais. Mas hoje tem tantas e diversas oportunidades para você ter um bom profissional, né? Com certeza, a pessoa vai... E profissional deve se buscar por referência, né? Porque, infelizmente, hoje as pessoas procuram profissionais na psicologia, na medicina, porque está no meu plano, no meu convênio e tal. E aí, às vezes, tem um bom profissional, aí o profissional sai, aí perde o vínculo. Então, a gente sabe que é complexa essa questão, porque, claro, que o financeiro, né, pesa e tem, mas sempre existe uma maneira da pessoa buscar um bom profissional,
né? Inclusive na rede pública também tem, né? Tem o SUS, enfim. Claro, tem as suas carências, mas tem também muitas coisas boas, né? Então a pessoa vai procurar um caminho, um bom profissional, uma referência que possa lhe ajudar nesse processo. Ótimo. Eu adorei. Também, gostei. Eu estava muito ansiosa por esse bate-papo, porque eu sei que você tem... Se pudesse ficar 2, 3 horas aqui, esse né? assunto, né? Ia ter o conteúdo que você tem para trazer também, isso a gente nem abordou a parte nutrológica, né? Que mas é assim, eu acho que o comecinho de tudo, você deu uma pincelada, né? Essa importância, porque não adianta a gente começar pela metade, né? Sim, claro. A gente tem que começar pelo início. Deu para fazer uma boa abordagem. Deu para fazer uma boa abordagem, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se precisarem acessar as redes, qual que é a sua rede, doutor? O meu nome. Roberto Debs, né? Dr. Roberto Debs, que você encontra. Tem meu canal do YouTube com muitos vídeos, tem o Instagram que a gente posta conteúdos também. Muito bom. Sempre procurando ajudar nessa educação para a saúde, né? Ótimo. Existe constelação familiar em conjunto? Em grupo? Em grupo, é? Sim, existe em grupo e existe individual. Eu faço o grupo familiar ou o grupo... Não, no grupo de pessoas vêm, né? Pessoas que vêm constelar e as outras vêm ajudar na representação. É como se fosse uma terapia, uma dinâmica de grupo, entre aspas. Dinâmica de grupo. Não é dinâmica de grupo, mas é a constelação em grupo. E tem a individual, que a pessoa vai no consultório ou online mesmo. A gente faz com pessoas do mundo todo, né? Na pandemia isso se potencializou muito. Muito bom. Então tem o grupo e tem o individual. Muito bom. Gente, adorei, amei. Você viu para mim também. Até o próximo episódio. Obrigada por vocês estarem com a gente. Beijos.